Amados, boa noite. Quantas emoções hoje. Ai, quase que o coraçãozinho não aguenta, não? E que Jesus abençoe a todos, seus familiares, seu lar, as pessoas que te cercam, seu trabalho, tudo, tudo. Nós tivemos pela manhã a fala da nossa querida irmã Silvia, e foi uma fala a qual eu não pude ouvir, vou ver depois, chamado Firmeza de Fé, porque eu estava justamente lá me preparando para o desfile de 7 de setembro, porque a nossa entidade era a 19ª, se eu não me engano, a se apresentar. E a gente, você já viu, tá? A galinha fica doida por causa dos seus pintinhos, né? E eu queria estar lá. Então, mas eu vou ver, viu, Silvia? E depois te faço um comentário. Foi pela manhã. E está gravado, e aí todo mundo vai, graças a Deus, assistir. Eu fico plenamente satisfeita, porque Jesus é muito bom. E Deus é soberanamente bom e justo, maravilhoso. E nós não vivemos só de coisas desagradáveis, não. Tem tantas coisas. Se colocarmos na balança, existem mais coisas agradáveis do que desagradáveis. E é por isso que a nossa prosa é sempre fortalecedora. E vem chegando aí, pessoal da nossa família espiritual. Marcos Serafim, lindo, boa noite, querido de Araraquara. Aí, Kátia, Maria, já conversamos agora de pouco. Douglas Tramontina, meu filho, que bom, você fez falta hoje. Mauro Furuta de Itápolis, muito boa noite. Então, nós tivemos uma manhã, vou ser bem rápido, que precisamos falar da beleza. Um desfile de 45 apresentações. E eu que achei lindo o comparecimento dos pais das criancinhas pequenininhas, não? Bom, ato cívico, bênção, não é? E é gratificante ver, assim, essa colocação do civismo retornando de verdade, não? E os pais acompanhando, as mães. E depois eu fui almoçar num restaurante aqui, e uma mãe me perguntou, foi tudo bem? Foi, por quê? Aí eu tenho 3 filhos lá na sua entidade, falei, que delícia. Amanhã já vou ver quem são essas crianças. Mas foi uma benção, uma benção. E acaba em choro, claro, não? Eu amanhã faço um agradecimento bem sério para o SOS Educandário, porque quando eu andei no meio do desfile, que eu sou assim, eu vejo a Mayra, minha querida, e o seu noivo, ela vestida de Valdeirês e ele de seu Geraldo. Foi muito bonito, foi muito bonito. E a gente se emociona e acaba chorando, e assim vai. Então, que Jesus abençoe os trabalhos de todos os educadores, de todos os pais. E hoje, em comemoração aos 203 anos da independência do Brasil, nós precisamos ficar independentes das coisas materiais. Vamos ficar bem de bem, moralmente, com a consciência tranquila das colocações realizadas e que estão por realizar, não é? Então, eu vejo aqui, Sônia linda, boa noite, querida, boa noite, boa noite. Tenho que conversar com você e o Douglas sobre amanhã, tá bom? Depois eu falo com você. Oi, filha, eu já vi que você colocou mensagem no Facebook, não? Sua mãe recebe homenagem, eu fico feliz, vou continuar trabalhando, graças a Deus. Rose, você estava lá, você viu, hein? Que fanfarra, né, Rose? Rose, eu fico tão empolgada de ver a fanfarra nossa ali, do SOS, sabe? Tudo caprichadinho, de luva. É bonito, não é, Rose? Obrigado, viu? Você e a sua irmã de estar lá com a gente. Mas vamos hoje para o nosso texto. O nosso texto chama-se da Amélia, Era um Sábado. Eu sempre digo, Amélia é excessivamente estudiosa, entende? E ela tirou esse texto aqui de Lucas, que nós comentamos outro dia, do capítulo 13, versículo de 10 a 17.
E esse capítulo, aqui no Novo Testamento, sempre é bom estar por dentro de tudo. Não podemos, só alguém falou. Não, está aqui. A Amélia tirou esse texto de Lucas, do item 13, de 10 a 17, cura da mulher encurvada. Então, aí há todo um discorrer, e a Amélia aproveita todo esse discorrer, porque aconteceu no quê? Em um sábado. Vamos para o texto da Amélia agora, tá bom? Vamos lá. Que bênção. Então vamos ver lá. Amélia querida. Era um sábado. A sinagoga, aqueles templos pequenos, não? Ao tempo de Jesus, como ainda hoje, possuía um papel preponderante na vida da comunidade hebreia, judaica, etc. Por quê? Porque é o seguinte, era, naquela época, primordial, o que não é hoje, hein? Que todos estudassem a Torá, todos estudassem os papiros dos nossos profetas, Miqueias, Ananias, Isaías, era. E Jesus conhecia isso? Conhecia. Participava disso? Participava. Então, Jesus, naquele tempo, também participava disso. E além do templo religioso, a sinagoga caracterizava-se como núcleo social, olha o que eu falei, e escolar. A criança não ia para a escola nenhuma, era lá. Onde se estudava o manuscrito da Torá, é o Velho Testamento, e se comentava em discursos comovedores o seu conteúdo precioso. Depois de desembrulhá-la de um envoltório de linho fino, no qual ficava guardado. Então, vocês percebem, não tinha escola regular, não tinha o que nós temos, passados 2000 anos, não é? Só que, naquela época, havia essa preocupação em ensinar, desde os jovenzinhos, Ira, querida, boa noite, meu beijo, ensinar para os jovenzinhos das colocações morais e espirituais, coisa que hoje não se faz. Por quê? Eu não sei, é um descaso do complexo socioeducacional, deixa a religiosidade para o pai e para a mãe se virar. Então, não faz um sentido exato. Eu não fiz isso com os meus filhos, muita gente não faz com os seus também, hoje. Muitos agora enviam ao templo espírita, enviam ao catecismo católico, mas naquela época não sabia ler e escrever, mas tinha que ir lá na Torá. Ia todo mundo falando um para o outro, falando para o outro. Era primordial. E Jesus participava disso. Oi, Célia, amada, boa noite, querida, boa noite. Então, mas olha, esse pergaminho era rico, embrulhado num linho fino. E quando se ia estudar, desembrulhava, lia, comentava e tornava a embrulhar. Entende? Então, a Amélia fala, naquela época, a religião era a principal paixão de qualquer judeu. E a frequência à sinagoga era um dever impostergável. Podia voltar-se esse tempo, não? Podia. Por quê? Porque, gente, vocês veem os templos cristãos vazios, né? Então, a pessoa sente uma necessidade de alguma coisa que não vai bem com ela, então ela vai no templo espírita. Eu vou falar de onde eu frequento, não é? Então, vai, toma passe, ouve o evangelho, vai. Melhorou? Tchau. Não volta, não volta. Uns não vão porque estão velhos, têm que dirigir à noite, outros trabalham à noite, estudam à noite, tudo certo. Mas e aquele que tem disponibilidade e não busca essa religiosidade, não busca esses conhecimentos que são maiores do que as colocações da matéria? Então, naquela época, era essencial a frequência
a sinagoga. E Jesus, cada local que ele parava, ele ia na sinagoga, ele ia. Claro que nós já vimos que muitas vezes ele era até expulso pela interpretação que ele dava da problemática diferenciada, que é o amor, que não era assim trabalhado, entende? Então, a Amélia continua assim. Mas é muito importante lembrar isso que eu estou falando. Naquele tempo, a religião era a principal paixão. Tanto é que Saulo de Tarso, que é o famoso Paulo nosso hoje, conhecia tudo da Torá, conhecia tudo da política da época, não? E tanto é que ele perseguiu o Estevão até levá-lo à morte, porque achando que contrariando a Torá, contrariando aqueles ensinamentos, ou fazendo mais alguns acréscimos, não podia, não podia. Então, a gente vai percebendo que tempo diferente, mas pela lógica, quando você fala assim de religiosidade, seria tão bom se todas as escolas, a simples, a grande, quando entrasse na sala, fizesse um Pai Nosso para melhorar o padrão vibratório. Mas ninguém quer saber. Acho que isso é besteira, não? Não pode. Um dia há de se mudar. E aí ela continua assim. O Hazan era um cara que cuidava da sinagoga. O Hazan, funcionário do serviço, que se encarregava de soprar com força o chifre de carneiro para anunciar o sábado, conduzia a Torá, que era tido como a fonte fértil de toda a sabedoria. Tinha um cara, não bate o sino da igreja quando vai fazer missa, acho que ainda bate, chamando os fiéis. Lá havia um cara, pegava um tal, até para todo mundo. Hoje é sábado, vamos. Vocês vezes que ele levava a sério, hein? E aí, então, por quê? Eles achavam que na Torá estava toda a sabedoria da religiosidade, porque lembramos bem que foi o primeiro país que acreditava num Deus único. Os outros deuses, Roma, outros deuses, Afrodite, Deus Baco e não sei o que mais. Aqui não. Aqui era um Deus único. Moisés trouxe o Deus único, não? E aí, ela continua. As pessoas se distribuíam pelo recinto conforme os espaços e defronte da quarta parede, que se erguia na direção frontal de Jerusalém, tremeluziam as chamas débeis dos candelabros de 7 braços, que muitos têm até hoje, inspirada naquela colocação judaica. Então, eles costumavam, tem isso, se você pegar alguma página de algum judeu mesmo, ele tem logo na sala esse candelabro com essas velas, não? E havia isso também na sinagoga. Ela explica bem. A Torá, vocês que estão trabalhando comigo, graças a Deus, vocês nunca ouviram falar disso, mas nós já estamos na mais de 135, 136 lições. Essa palavra Torá veio desde o começo do primeiro livro, entende? É o Velho Testamento, dessa grossura. A gente, quando precisa, pesquisa, o Isaías, principalmente, entende? Então, vamos lá. A Torá era copiada em folhas de pergaminho, costuradas umas às outras e enroladas em talas de madeira, chamadas árvores da vida. Ela quer explicar, porque isso aqui vai passar batido da nossa vida. Vai ser um conhecimento que você vai falar para uma outra pessoa que te quer ouvir. Então, a Torá era copiada assim, bonitinha, no pergaminho. Aí, quando era de uma coisa para outra, costurava bonitinho. E aí enrolava nos talos de madeira e ainda punha no linho. Olha que preciosidade era para eles a Torá. Lida em altas vozes por qualquer pessoa da plateia constituía uma aventura, uma alegria, uma preciosidade para quem o fizesse. A mesma coisa quando nós designamos e pedimos para alguém
da casa espírita, ler um trecho do Evangelho, é para ficar feliz. Hein? Porque é um momento sagrado, é um momento sério, que você vai estar envolvido pelas luzes do bem. A mesma coisa no templo católico, a hora que há aquela pregação, veja bem. A hora também no templo evangélico, a mesma coisa. Então, era importante para a pessoa ela ler a Torá, aqui ela fala. E Jesus teve ocasião de fazê-lo e interpretá-la sob a admiração geral. Ele era, o espírito, ele é mais iluminado do planeta, capacidade absoluta, é espírito puro e perfeito. Cara, claro, entende? Quando declarou, na primeira vez, que naquele dia se cumpriria nele o que estava escrito. Quer dizer, ele sabia tudo o que iria acontecer com ele. Nós já comentamos em outras lives. Sabia da crucificação, sabia da negação, sabia da traição de Judas, sabia. Entende? Oi, Marina, linda, boa noite, querida. Faz tempo que a gente não se vê, né, Marina? Saudades, viu? Abraço no Jó. E a sinagoga, então, era, portanto, o núcleo central e relevante da comunidade. Era o fulcro da coisa mais preciosa. Como é o templo cristão, o templo evangélico, o templo espírita, como é, por exemplo, um fórum. Era uma casa, assim, tudo nela. E era a colocação política, e era a colocação social, e era a colocação educacional. Aí você percebe bem isso daqui, entende? Amélia continua. O sábado, para eles, fora feito como dia do descanso. Tá? A lei e a tradição haviam estabelecido com rigor o que se podia ou não fazer, sob rigorosa limitação. Então, eles tentavam seguir. Aí Jesus, quando ele, entre aspas, ressuscita Lázaro, aí o fariseu disse, quando ele disse, Lázaro, saia, levanta. Era sábado. Aí o fariseu, mas como que você faz isso no sábado? Isso, eu não sei quem está ligando aqui. Deixa eu ligar. No sábado. Então, veja bem, aí ele pegou, um minuto só. Alô? O tirador está no portão. Ah, não atendeu? Não. Oh, meu Deus. Então deixa que eu estou fazendo live, quando eu terminar, eu vou atrás de vocês, tá bom? Espera aí, depois... Toca de novo no portão lá, que ele vai. Toca, ele vai atender. Tá bom, bem. Obrigado. Desculpa, gente, é uma live aqui, a farmácia veio entregar o remédio. Então, veja bem, presta bem atenção. E aí, então, Jesus, quando foi questionado, disse assim, não podia responder diferente. O meu pai trabalha até hoje, e eu também. Acabou. Aí, o fariseu ficou quieto, não brigou mais com ele. Oi, Silvia linda. Celso, boa noite, querido, boa noite. Então, veja bem. Então, os sábados foram para isso. E tinha regras, não podia fazer outras coisas. Não podia, talvez, varrer casa. Tinha as regras no papel deles lá, entende bem? Tinha isso. A observância, no entanto, dessas regras era mais formal do que real, porquanto na dependência do interesse de cada um. Quer dizer, hoje eu vou trabalhar, não tem importância que não pode. Cada um entendia como queria fazer, entende? Cada um fazia isso. E aí, então, foi tocando. A criatura, porém, que se compraz com as mesquinharias, demorando-se no atendimento das formas sem preocupação com o conteúdo, estabelecera quanto se podia caminhar, o volume e o peso a carregar, qual o serviço a executar. Estava na lei. Sábado você pode, vamos supor,
Se alimentar, orar, ir na sinagoga, acabou. Sábado você não pode varrer casa, passar batom, parará, parará. Entende? Existiam essas regrinhas, certo? Oi, Lenise, amor, boa noite, princesa. E aí, minudiente, ao estabelecer preceitos, não cuida do aprofundamento do significado, perdendo-se em aparência sem a correspondente da realidade. Não davam bola para coisa séria. Tocavam a vida. E ia assim. E era um dia dedicado ao formalismo. Tinha que seguir aquelas regras. Dedicado ao descanso, à ociosidade, mas à religião. Era o dia de ir à sinagoga. Era o dia de ir à sinagoga. Não tinha jeito, tá bom? E aí, neste sábado, em um sábado, Jesus estava na sinagoga, ensinando, falando, só que ele fazia muitas colocações da Boa Nova. Fazia, por exemplo, perdoar 70 vezes 7, fazer ao semelhante o que gostaria que te fizesse, coisas que eles não admitiam. Não admitiam, não admitiam. Então, desde cedo, os jovens se adestravam na leitura e na interpretação dos textos sagrados. E ele já se revelara mais de uma vez portador da excelente virtude do discurso. Mas Jesus era perfeito. Era perfeito. Totalmente perfeito, tá? Nesse dia, porém, nesse sábado, lá estava, olha que importante, também uma mulher possessa. Quando eu vi esse texto, eu falei, mas escuta, naquela época já havia, em grande parte, pessoas obsessivas. Os espíritos inferiores em cima. Os espíritos atrapalhando ou por uma obsessão simples, ou por uma subjugação, ou por uma fascinação. Entende? Já havia. Deixa, gente, aqui. Muito bem. Então, estava lá uma pessoa completamente, uma mulher obsediada. E Jesus trabalhando. E aí, então, essa mulher possessiva, obsediada, andava curvada. Está no Novo Testamento. Curvada. Por quê? O obsessor não deixava nem ela ficar em pé, ereta, curvada. Ela não podia se endireitar, curvada. Bom, aí a Amélia diz, a interferência das entidades perversas na vida humana é de grande intensidade. Grava isso. É o que a gente tem estudado de sexta-feira, em O Livro dos Espíritos. Somos sediados pelos bons e pelos maus, dependendo do pensamento. Sempre, sempre. E aí, está falando de novo, a interferência das entidades perversas na vida humana é de grande intensidade. Grava, às 24 horas do dia. Não adianta. Pensa bem, sente bem, deseja o bem. E o Douglas falou muito bem, sábado, sobre a inveja. Que quantos tem do outro? Sobre o quê? Que energia que tem isso daí? Muito mal. E aí, a Amélia diz, doenças físicas, emocionais, psíquicas, multiplicam-se, afligindo multidões que teimam em ignorar-lhes a gênese obsessiva de natureza espiritual atormentadora. Manda para psicólogo, manda para psiquiatra, manda não sei para onde, interna não sei aonde, mas não percebe que são obsessões. O que precisa? Orar, passe, água frutificada, evangelho no lar. Isso é tudo isso. Está aqui. Está aqui. A Amélia está recordando aqui. Oi, Ana Maria linda, boa noite. Então, e não se interrompendo a vida ante o fenômeno da morte, o intercâmbio mental prossegue natural,
mediante sintonia e afinidade entre os seres. Foi a aula de sexta-feira. Você vai sempre estar com os afins. Mal-humorada, chata, porque você está acompanhada deles. Hã? Alegre, contente, o tema era alegre-se, é para se alegrar sempre. Você está assessorada pelos maravilhosos. E é impressionante como uma coisa liga a outra, e eu não me canso de falar isso. Você vê um texto da Amélia, do Divaldo, e aí você vê no Livro dos Espíritos essas colocações. É para nós. A Amélia, quando faz esse texto, é para nós, para lembrar assim, ó, não se interrompendo a vida ante o fenômeno da morte, porque a vida continua, o intercâmbio mental prossegue natural, mediante a sintonia, a afinidade entre os seres. O seu inimigo de hoje vai ser o seu obsessor mais tarde. Fique de bem de todo mundo. Hã? Aquele que você critica, vai ser, entende? Olha o Celso dando um pitaco bonito. Os processos de Morzini foi fenômeno coletivo de possessão, dominado o mal ocorrido no século... Então, aí, você veja bem, nós estamos falando, Celso, coisa individual, entende? Mas tem a possessão coletiva, lógico. Quando Jesus estava sendo julgado, entende? Solta para Jesus ou solta Barrabás? Ah, solta Barrabás. É uma possessão coletiva. A espiritualidade inferior agindo como é hoje, numa sala de aula. Uma criança desatrelada. Muito bem. Só aquela? Não. Aí puxa outra, puxa outra, puxa... Nós nos damos conta disso em nossas vidas. E nós temos que dar. Porque essa afinidade mental, essa sintonia é para sempre. Entende? É necessário amar incondicionalmente, não tem jeito. Amar incondicionalmente. Porque quem ama não persegue, quem ama continua amando. Oi, Glaucia, boa noite, querida. Você gostou? Eu gostei também da minha homenagem no desfile. Acabei chorando muito, viu bem? Jonalém, boa noite, querida, boa noite. Então, veja bem. Ó, um texto simples da Amélia, o texto chama Era um Sábado. Você vê quantas explicações ela está trazendo do Livro dos Espíritos que estudamos na sexta-feira. É para você? É para mim? Claro. Eu tenho que entrar nessa sintonia sempre, com todas as coisas, entendeu? E aí ela continua. Não, já falamos, não se interrompendo a vida ante o fenômeno da morte, porque ninguém morre, a vida continua, não é? Esse intercâmbio mental continua. Por isso que a gente conversa, eu falo com o Douglas, abençoado pai, mãe, bença pai, bença mãe, no agradecimento de hoje, obrigado pai, obrigado mãe. Por que eu tenho que agradecer? Lógico, não é? Porque a sintonia é esse amor, é esse amor. Esse fenômeno do intercâmbio está presente, olha, eu quero que vocês prestem atenção nisso. Esse fenômeno está presente em todas as épocas, culturas e povos da humanidade. E era muito comum também nos dias de Jesus a história da mulher curvada, obsediada. O espírito tomando conta. Maria de Magdala estava com 7 obsessores, entende? Então, isso não é novo, sempre existiu. Agora, as explicações espíritas são preciosas porque mostra o mecanismo que você tem que usar no seu intelecto, no seu pensamento, para você ficar bem assessorado. Ah, a mulher está de cara feia, o problema é dela, você vai ficar bem. Ah, o filho não ligou, o problema é dele, você continua. É assim que tem que ser. Não é que você está egoísta, não. Vamos repetir, Douglas, a cada um segundo suas obras, não tem jeito. Quem não quer, não vai. Vamos em frente. Então, ela reforça. Esse fenômeno da obsessão está presente em todas as épocas, todas as culturas. Os indígenas, eles tomam chá, não lembro o nome do chá, entendeu? Para afastar o mau espírito, tarará. E todos os povos da humanidade. E na época de Jesus, beleza. Ele, Jesus, os enfrentou com elevação e terapia libertadora ímpar,
graças à sua autoridade moral e perfeição espiritual. Oi, Ana Lopes, boa noite, linda. Então, olha o que precisa ter a criatura. Isso aqui. Ela precisa ter autoridade moral. Mas como que é isso, dona Val? Você primeiro tem que andar certo e exemplificar. Tentar fazer o mais correto, entendeu? Para os outros verem, ó, está fazendo certo, então isso dá certo. Essa autoridade moral é bem diferente dessa folia. Olha, hoje você vai limpar a casa porque eu te pago para isso, porque eu comando, lá se não tiver, eu não vou te pagar. É diferente. Esse autoritarismo é diferente da autoridade moral. Você pede, né? Quando eu vi hoje o desfile, eu não aguentei. Eu saí, fui abraçando um outro. Por quê? Eu posso fazer isso. São meus amores. Eu não tenho que ficar preocupado com ninguém nem com nada. E é bom, porque a boca fala do que o coração está cheio. Entende? É delícia. Então, aqui, olha, a autoridade moral não é fácil. Não é fácil. Você pode ter o melhor cargo, juiz, promotor, advogado, sei lá, mas será que tem autoridade moral? Será que você exemplifica? Será que você segue Jesus? Será que isso é o seu caminhar? Não adianta, gente. Então, essa elevação, essa colocação moral é muito importante, muito, 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 muito. Mas Jesus era perfeito, então ele enfrentava isso com facilidade. E os espíritos tinham até preocupação com ele. Vocês lembram da história do Chico, a gente contou não sei que dia, que ele estava tristonho, coisa e tal, e ele, do nada, orando no quarto dele, apareceu um espírito das trevas, um feio, tridente. Você me chamou, Chico? Chico ficou com medo. Emmanuel falou, não fala que você não chamou. Fala que... Não, meu irmão, eu não chamei você, mas foi bom que você veio, porque você sabe, eu preciso de um pouco das suas energias, umas orientações para o meu caminhar. Com a elevação moral do Chico, o que ele fez? Isso não é para mim. Pum, saiu embora. É isso que ela está falando aqui, essa autoridade moral, essa perfeição espiritual, que está difícil da gente chegar. Eu recordo e falo que nós, viu, Celso? Nós, viu, Douglas? Nós, viu, Serafim? Nós estamos na infância, aliás, na adolescência espiritual. Nós já saímos da infância espiritual, porque os caminhos foram mostrados por Kardec. Você estuda e vai tendo e colocando em prática. E o Evangelho é Jesus. Se não seguir o Evangelho, não precisa fazer. O que você vai fazer na vida? Nada, nada. Então, esta perfeição, autoridade moral e essa perfeição espiritual, se você acha que não tem, busca. É o único caminho. Busca. Ama mais, se instrui, faz caridade. Vi um trecho, acho que é da Maíse Braga, dizendo o seguinte, que a pessoa que pratica a caridade, ela disse que a vida se prolonga para fazer caridade. Então, se desencarnava com 70 anos, 75, está com 80, 90, igual de Valdo, 98, para fazer o bem. Entendendo isso, fica melhor. A gente é mais feliz, tá certo? Cleuzinha, boa noite, amor. Então, ó, duas coisas, gente. Aliás, mais, ó, sempre existiu a possessividade dos espíritos com referência às pessoas. Como que nós vamos trabalhar isso? Tendo uma elevação, uma autoridade moral, tendo uma perfeição espiritual. Mas perfeito ninguém é, mas estamos a caminho. Nós não estamos negligenciando, não. E quando fazemos essa prosa, é justamente por abrir as comportas. Por quê? Eu acredito que seu espírito protetor está com você. Os seus amigos espirituais estão ouvindo isso. O meu também. Fala, Valdeirês, fala assim, fala assado. Entende? A gente está assessorado por essa bênção, porque é um momento sublime de
aprimoramento moral, de evolução espiritual. Coisa que a gente passa batido, não é? Vamos em frente. Aí, então, Jesus, vendo aquela situação, ele falou, eu preciso dar um jeito nessa mulher encurvada. E ele conheceu o drama da mulher, paciente, obsessiva, vendo-a, chamou-a e disse-lhe. Aí até me arrepia quando Jesus fala, hein, gente? Mulher, estás livre da tua enfermidade, impondo-lhe as mãos. E por que o passe? Por que na casa espírita o passe? Houve na Igreja Católica um tempo da renovação carismática, passe. Por que na Ceia do Chinoé, passe? Porque é um manancial de energias fortalecedoras. Só que não é todo mundo que tem. Mas, de repente, alguém tem até a capacidade de curar com a assessoria dos espíritos melhorados. Porque na hora do passe, você vai, seu pensamento, mas ele está atrás, também fortalecendo. Por isso que cura o obsessor. O obsessor vai embora, ele não pode ficar. Então, vamos em frente. Aí, Jesus, impondo-lhe as mãos, e nós sabemos, chakra coronário, aqui, bem aqui, impondo-lhe as mãos, mulher, estás livre da tua enfermidade. Mas que autoridade, né? Que homem. O momento foi grandioso, impactante. Todos da sinagoga, nossa, que é isso? Mas o inesperado colheu a todos de surpresa. Era sábado. E na Torá não podia fazer isso de sábado. Olha, gente. E aí, a enferma endireitou-se, pôs-se numa postura reta e passou a dar glória a Deus. Abriu a boca, começou a falar. Olha que lindo. Hein? E a plateia da sinagoga, sabe quando uns aplaudem e os outros não? Ah, era sábado. Vamos em frente. O sol da saúde penetra as sombras do sofrimento e logo reina a alegria na paisagem antes triste. O Celso gosta de participar, eu gosto que você participa. Jesus lia a Torá, ou o que os cristãos chamam de Antigo Testamento regularmente, fazia parte de sua vida judaica, Celso, pelo que eu tenho visto, a Torá, hoje, para nós, é o Velho Testamento. Então, são todos os profetas, olha, é desse tamanho. Você vê lá, profeta, tem o livro de Miqueias, o livro de Isaías, o livro de Deuteronômio, o livro não sei o que lá. É difícil, entendeu? O Salmo de Davi, o Salmo... Tudo isso não é só... Agora, o Novo Testamento, vamos aí, está bem esclarecido aqui. São dos 4 evangelistas e mais os Atos. Mas acontece o seguinte, e os apócrifos? Que a gente nem tem falado. E tem. O Evangelho de Judas, o Evangelho de Madalena, o Evangelho dos Essênios. Só que não está bom do jeito que está. Vamos em frente. Aí, onde que nós estamos aqui? Bom, aí Jesus sabia tudo isso, a mulher ficou bem, a libertação rompe as algemas e o escravo exulta. Quer dizer, ele vai embora, ele foi embora, não? A autoridade de Jesus, essa autoridade moral era tão grande que afastou o obsessor, facultando equilíbrio para a vítima. Eu já contei de uma mãe obsediada, sarou, graças a Deus, nunca teve nada, justamente num colegiado espírita em Campinas. Meu pai, pobrezinho, achou um sítio lá, um grupo de médiuns e cuida dela, ficou ótima, sarou para sempre. E aí, veja bem, a Amélia continua. O amor sobrepõe-se ao ódio e alivia as aflições. Por isso que fala, espíritas, amai-vos. Mas não é só a família, são todos que cruzam o teu caminho, porque não tem acaso. Você está no lugar certo, com a pessoa certa, na hora certa. Ah, mas tem alguém que eu não gosto, é chato. Precisa, porque você fez alguma coisa para ele no passado e agora vamos consertar no amor. Por isso que fala, o amor sobrepõe-se ao ódio e alivia as aflições.
Quando você ama, você não tem aqui dentro aquela angústia, aquela... Não, não precisa, não vai ter. Você vai ser feliz às 24 horas do dia, mesmo que tenha desconforto. Para! Jesus é o poder que vem de Deus. E o mundo é o grande cenário para a realização do seu trabalho. Todos nós estamos nas mãos de Jesus para seguirmos em direção de Deus. Milênios, não importa. Estamos. E por isso que ele veio. E por isso que ele veio. Não importa a religião, eu digo sempre, pode falar, não importa. Importa ser criatura do bem. Bem, o bem pelo bem. Acabou, acabou. Jesus é fonte da vida. Por que a pessoa tem vazio existencial? Por que a pessoa tem dinheiro guardado, não sabe onde põe, não tem sossego psicológico, não só critica, não ama, troca de marido, troca de mulher? Por quê? Onde que vai achar felicidade? Existe isso? Não tem Jesus. Não tem a fonte da vida. Porque Jesus, ela diz, é a verdade, é vida plena, que torna e deixa o corpo quando lhe apraz. Então, é por isso que a gente insiste em trabalhar aos domingos Jesus. Porque querem, como disse o Orson, tirar Jesus do contexto mundial. Querem. As sombras e a criatura que hoje tem poder econômico, e acho que é isso que vale, entende? Acho que nunca vai desencarnar. Então, para que Jesus? Imagina. Você conhece Jesus? Eu não. Mas nós conhecemos. Nós estamos na trilha certa. Então, Jesus é fonte da vida. Qualquer problema que você tenha, fala com ele. Qualquer dor, fala com ele. Qualquer desconforto familiar, fala com ele. Logo aparece a solução. Conhecendo a origem, Jesus interpreta os fenômenos e muda a rota. O que ele fez com a mulher encurvada? Impôs as mãos, curou, fica ereta, glória a Deus, pronto, acabou, feliz total. A verdade e o bem sempre defrontam opositores. O Douglas falou bem isso sábado. Os invejosos, os pigmeus, os homens sombras, vazios de realização interior, doentes da alma, não dão sossego para quem trabalha. Acontece isso? Lógico que acontece. Existe. Eu gostaria de ter a beleza de fulano de tal, de falar igual fulano de tal. Até isso, eu gostaria de ter a fé que aquela pessoa tem, eu não tenho, mas nem aquela do tamanhozinho do grão de mostarda. Busca! Vai em frente. Gente, é uma bênção o que nós estamos vendo. A verdade e o bem sempre defrontam opositores e invejosos. Chico morria de medo da inveja. Por quê? Porque é uma energia horrorosa. Acaba com o outro se estiver vibrando no mesmo padrão. Porque às vezes você está chateada com alguma coisa, aí eu engordei, aí eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu não estou contente, meu marido fez isso, baixa o seu padrão vibratório. O cara está com inveja de você, pegou. Aí você fica pior, vem depressão, vem não sei o quê. Não precisa disso. Está aqui. A verdade e o bem. Vai encontrar opositores, sim. Mas vão vencer. Então, eles são doentes da alma, os invejosos. Quem tem inveja do outro, ele é doente da alma. Tem que orar por ele, para ele melhorar, para ele ficar feliz. Não é fácil, não é? Ante a estupefação geral que aconteceu, o chefe da sinagoga, indignado por ver Jesus, que fazia cura ao sábado, disse, aí tomou lá a palavra e disse, 6 dias há durante os quais se deve trabalhar. Vinde, pois, nesses dias,
para seres curados e não no dia de sábado. Como se tivesse dia para ser curado, não é? Olha o que falou o chefe. Astuto. A astúcia estabelece normas que são ultrajes à razão. Impossibilitada de produzir e fomentar o progresso, tenta obstar-lhe a marcha, o avanço. Porque a astúcia é uma coisa bem perto da inveja. Eu vou fazer de um jeito que o fulano não vai perceber. Tá? E aí cai. E aí, a Jesus, ouvindo tudo isso, só ouviu. E ele foi pensando. E Amélia continua. A natureza é um poema de equilíbrio, enquanto o ser humano, entre os conflitos nos quais está, é um paradoxo. Uma hora você está bem, uma hora você está mal. Não segue o fluxo do amor, é o que nós estamos batalhando hoje, porque ainda é primário nos seus sentimentos, é egocêntrico, olha só no seu umbigo, não pensa na dor do próximo, não pensa na criancinha que não tem escola, não pensa no desvestido. Então, gente, é doente. Jesus, no entanto, conhecia o homem profundamente, sua realidade, seus limites. Ele olha apiedado aquele chefe da sinagoga e fala com severidade. Aí Jesus era fogo também, hein? Hipócritas, enuncia com rigor e serenidade. A palavra vigorosa é um relho que açoita e adverte, para logo prosseguir com lógica de bronze. Aí Jesus continua. Depois que ele disse, hipócritas, ele diz, não solta cada um de vós ao sábado o seu boi ou o seu jumento da manjedoura para beber, para se alimentar? Fez uma pergunta. Ele sempre respondia algo com pergunta. Isso que eu acho lindo, não? Deise linda, boa noite. E então, aí, os hipócritas, os egoístas ficaram se perdidos. E agora? É verdade o que ele falou. Sábado o boi e o jumento saem para comer. Entendeu? E aí? E Jesus prossegue. Esta mulher, que é filha de Abraão, presa por Satanás, espírito das sombras, há 18 anos, não conseguia libertar-se desse jugo. E não pode trabalhar num sábado? E não pode fazer isso num sábado? A interrogação aturde a massa. E o chefe da sinagoga se desconcerta. Sua consciência é sacudida pela veemência do amor espontâneo. Não há contradita à verdade. Ela, sobre nada na corrente do sofisma, das negações, desvios de rota. Vale mais um ser humano do que um animal de carga? Jesus questiona. Quem contesta? Eu vou salvar a mulher e vocês vão deixar os animais passar sede e fome? Pergunta. Ele estava ali, naquele dia, e não no outro, e não depois. Aquela, portanto, foi a oportunidade de ele mostrar que, para fazer a caridade, não importa o dia da semana. Se é sábado, não interessa. O dia era secundário. O que importa é fazer o bem. A ação do bem tem o seu momento. Ninguém o determina. Conosco é assim também. O bem esplandece e acontece. E quem desperdiça essa oportunidade de praticar o bem, não reencontra outras condições para realizá-lo. E é verdade. Aquilo que apareceu na sua frente, vai realizar. Vai resolver. Tenta resolver. Não deixa para depois. A fome tem pressa. Ah, mas eu logo vou começar na casa da sopa, vou fazer. A fome tem pressa. Entende? 18 anos sob a ação do satânico obsessor constituíam purgação santificadora suficiente para o resgate que terminava. Escrava, sofria. Livre, feliz. E no cativeiro, ela se reabilitara.
A hora soara-lhe propícia, quisessem ou não os indiferentes. Ela estava curada, o que realmente era importante. O mais importante é isso. Para nós, que trabalhamos na educação, o mais importante é saber ler e escrever. Eu não quero história, não. É conhecer aquilo. Conhecer só as 4 operações. Gente, está difícil. Ninguém que detenha a vitória da luz. Os adversários ficaram envergonhados e a multidão alegrara-se com o que Jesus fazia. E aí Amélia reforça, e é por isso que eu não vou parar de falar com ela e dela. Jesus é a porta da libertação que auspicia ventura. Verdade. Veja, nessa idade que eu estou, hoje, que alegria receber assim uma homenagem, meu Deus, chorei tanto. E eu não fiz isso porque é a minha índole. Entende? Então é isso aqui. Mas é porque tem Jesus, é essa porta. E essa aventura, essa alegria que eu tive, mas ninguém pode me dar. Não tem dinheiro que paga. É difícil de entender. Naquele sábado dedicado ao repouso, estoaram, então, o amor, a saúde, a liberdade, a vida, o tudo, o tudo. E aí Amélia diz, haverá sempre um sábado de luz para quem chora nas sombras, nas sinagogas do mundo hostil. Quantos chorando hoje por vários motivos, entende? Haverá sempre um sábado, mas vai acontecer o bem, vai. Carregando aflições e vergado sob injunções penosas, preso nas garras das obsessões pertinazes, a criatura busca Jesus, sem o saber, até o momento de encontrá-lo. Mas olha, isso é real. Isso é real. A pessoa sofre. Aí ela procura, vai um dia na igreja católica, escuta o canto, escuta o sermão. Ai, volta outra. Ah, mas não dá. Vai no templo evangélico, então escuta, canta, o pastor prega, só o bem, a luz, ajuda. Volta outra. Sem falar no templo espírita, sem falar das nossas prosas. Sexta-feira, eu até coloquei eu fico numa euforia tão grande com as nossas falas, porque chega num estado de plenitude, de delícia, que ninguém pode dar. Entende? É Jesus. Aí, ele recomenda assim. A Amélia recomenda assim. Todo mundo. E eu estou pedindo, busque Jesus. Vá em encontro. 1 hora por dia, meia hora, 15 minutos, não interessa. Jesus. E aí ela fala, nunca desistir é o desafio. Avançando sempre. Esquece o passado triste de cada um. O que passou, passa a borracha. O Douglas falou sábado também. O que interessa é o hoje, é o agora. Não é o amanhã não sei também. É o hoje, meus amores. Hoje com Jesus. E ela, Amélia, encerra assim. A sinagoga era o centro comunitário de ação social, religiosa e humana e educacional. E aquele era um sábado. E nós, hoje, passado 2000 anos, estamos atrelados ao amor de Jesus, entendendo que Deus é bom e justo, o tempo dele é dele e o nosso é diferente, entendendo que sem ele nós não conseguimos nada. Ele é a fonte da vida. Estamos aqui agradecidos por tudo isso e vamos orar. Deus de amor e bondade, Jesus, a fonte da vida, a luz do mundo, o sal da terra, meu Deus. Espírito protetor de todos que aqui estão, benfeitores espirituais, anjo Ismael, responsável pelo Brasil. Amados,
Primeiramente, obrigado. Obrigado por tudo que nos tem concedido. O dom da vida. Esta reencarnação preciosa, que estando atrelado com Jesus, gozaremos de uma vida plena na espiritualidade. Obrigado pela família que formamos. Obrigado pelo lar, as pessoas que nos cercam, tudo, o trabalho. Mas você, comigo, se você tem alguma coisa que não te deixa feliz, não te deixa pleno, não te deixa contente, pede para Ele. Ele te ouve. Pede para Ele. Faça o seu pedido enquanto oramos. Eu peço, Jesus, Jesus de amor, abençoai cada um dos que estão conosco, depois virão, que a saúde se faça, Jesus, no físico, no perispírito, no espírito, livrando-nos dos nossos irmãos menos esclarecidos. Auxilia, Jesus, auxilia. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor, mas dai-nos o pão da alma e não nos deixeis cair nas colocações da materialidade, não. Abre os seus braços para que possamos nos aconchegar no seu peito de amor, para sermos mais felizes e tornar as pessoas que nos cercam felizes, livrando-nos das tentações excessivas da matéria, que o Senhor pode. Que assim seja. Amados, que 7 de setembro lindo, falando dele, hein? Vamos ficar independente das coisas materiais, vamos nos libertar para prosseguir no aprimoramento moral e espiritual. Obrigado, Jesus, obrigado, Jesus, obrigado, Jesus. Meu carinho, meu beijo, meu amor, oramos, estão escorados. A hora que você colocar o seu pé na cama para dormir, fala, obrigado, Jesus, porque eu tive um domingo tão lindo. Fiquem com Deus. Meu carinho, meu amor, tudo de bom. Fiquem com Deus.